Bom, tudo isso para concursos. Administração para o IBGE, para o açaí, o agente societário, administrativo de informática. Conteúdo sobre comunicação no processo de gestão. Um conteúdo estranho de como os gerentes comunicando ou os subordinados praticando. Ok? Saca só. Com base numa pergunta e depois um conteúdo de apostila. Os membros de uma determinada equipe de trabalho evitam informar o chefe sobre o problema do dia a dia, alegando que o chefe, só para falar, deixa eu ver se eu acertei essa questão. Eu acertei essa questão, poder pensar. Vamos ver. Os membros informaram o chefe sobre os seus problemas do dia a dia, alegando que o chefe é autorizado a afirmar autoritário. E afirma que preferimos não levar mais notícias a ele e escolhemos mostrar sempre o lado melhor da realidade. A expressão é um tipo de barreira de comunicação, conhecida como redução. Daí tinha as opções. Eu sei que eu escolhi filtragem. Ou seja, carinhas lá, os subordinados membros, eles filtravam as informações que eles passavam para o chefe dele. Um chefe do tipo autoritário. Pelo menos eles acreditam que ele é do tipo autoritário, certo? Daí, filtrando as informações, eles só entregavam notícias que não iam deixar ele boas ou que não iam deixar ele com raiva. Né? Senão ele ia dar mais punições. Daí vendo uma correçãozinha, filtragem. O enunciado afirma que os membros de uma determinada equipe de trabalho evitam informar o chefe sobre os problemas do dia a dia, alegando que o chefe é autorizado, é autoritário, Daí dizem, de um cara chamado Robbins, a filtragem. A filtragem se refere à manipulação da informação do emissor para que ele seja vista de maneira mais favorável pelo receptor. Por exemplo, quando o executivo diz ao seu superior exatamente aquilo que ele acredita que o chefe quer ouvir, ele está filtrando informação. Muito usado, né? Depois aqui tem exemplos de outras coisas. Tipo, excesso de informações. Só que é a mesma coisa aqui, sobrecarga de informações. É algo bem recorrente nos dias atuais, que já somos bombardeados de informações por todos os lados. E-mails, celulares, reuniões, Segundo Robbins, o resultado disso é a perda da informação importante e a comunicação se torna menos eficaz. Ou seja, uma barreira de informação de sobrecarga é ineficácia da comunicação. Se tivesse a questão perguntar se ineficácia de comunicação, seria o carinha de sobrecarga. Percepção seletiva, de acordo com Hobbes, receptor no processo de comunicação vê e escuta seletivamente, segundo suas próprias necessidades, experiências, motivações e características pessoais. Daí, se eles falarem que, tipo, o receptor, no caso, um subordinado ou líder, só escuta coisas convenientes à sua perspectiva, essa é uma barreira de percepção seletiva. CI, codificação de mensagem, que não é uma barreira. É só como é um nome da etapa de comunicação de uma pessoa ouvir as coisas. Se fosse lá, ia falar a fonte da comunicação, codificação, a mensagem, o canal, decodificação e o receptor, o ruído e o feedback. Tudo isso aí, a codificação estava no segundo, que é codificar é criar um código para a pessoa interpretar, que é tipo uma língua. A língua é um código, ok? Depois aparece viés de responsabilidade. Viés da disponibilidade. Vamos ver o que é isso, se é uma barreira também. É a tendência que os resultados pessoais julgarem as coisas com base nas informações mais disponíveis para elas. Eventos que despertem nossas emoções, que são particularmente vívidos ou que ocorreram mais recentemente e tendem a estar mais disponíveis na nossa memória. Crenças com base nas nossas emoções mais disponíveis para elas. Isso aqui é meio confundido para mim. Daí, indo lá para o conteúdo, comunicação do processo de gestão. Acabou que esse conteúdo é muito grande. Comunicação no processo de gestão, conceito e importância. Os conflitos interpessoais. Quer dizer, vamos dar aqui uma base, né? Se lembre, se você quer aprender alguma coisa, é melhor você ter uma base. E quando você tem uma base, você não aprende nada, né? Aquela curva de aprendizado, né? Quando você não sabe nada, você aprende muita coisa, mas quando você sabe algumas coisas, você não aprende muito. Bom, vamos perguntar qual é o conceito e importância da comunicação. O que é comunicação formal, o que é comunicação informal, o que é uma perspectiva instrumental, qual é o foco da perspectiva instrumental, qual é o foco da perspectiva participativa ou de interação.
Tá aí conceitos de comunicação organizacional integrada. Quais são o conceito de comunicação institucional? Qual é o conceito, quer dizer, qual é a característica, não é conceito, qual é o conceito de comunicação mercadológica? Qual é o conceito da comunicação administrativa e qual é o conceito da comunicação interna? O que eles querem? O que ele quer dizer sobre essas coisas? Depois, se pergunte qual é a importância da comunicação na atividade judicial. Se pergunte o que é comunicação age no controle de comportamento. Depois, a comunicação também facilita a motivação em relação à expressão emocional e à informação. É a função final do desempenhada pela comunicação em relação ao seu papel como facilitadora da tomada de decisões. Forma de comunicação, daí pense em o que é uma forma de comunicação, oral ou verbal, pense na comunicação escrita, o que é isso, quando é usada, pense para que se usa a comunicação não verbal ou não oral, pense o que é verdadeiro, não é mesmo? Não entendi. Perfeito, pense o que são, quais são os tipos de abordagens, quando se usaria uma abordagem passiva, quando se usaria uma agressiva ou quando usaria uma abordagem assertiva. Pergunte-se o que são essas coisas. Depois pense nos fluxos de direção. O que é um fluxo vertical, descendente e ascendente? O que é descendente e o que é ascendente? E depois se pergunte o que é um fluxo horizontal de comunicação. O que é lateral e colateral? Depois disso, pergunte o que é um fluxo transversal de comunicação, que é multidirecional, na verdade. Para cima, para baixo, baixo. Depois, pergunte o que é um fluxo circular. Isso aqui é uma coisa que eu não tenho ideia. Depois, pergunte-se o que é comunicação em roda, o que é comunicação em Y, o que é uma comunicação em cadeia, o que é uma comunicação em círculo, o que é comunicação de interligação total. E na verdade isso aqui são coisas que me fazem pensar que eu já li isso aqui em algum canto. E agora que eu fiz as minhas perguntas, deixa eu ver se tem algum resumo no final para ler. Zoom. Nossa, não tem nem zoom. Então, basicamente, esse conteúdo aqui de comunicação tem 4 pontos. Tem as barreiras, que estão no final do conteúdo que eu vou ler. Quais são os tipos de barreiras, para que serão as barreiras, quando usam barreiras, que tipo de barreiras vai cair numa pergunta. Depois ele fala componentes do processo de comunicação, o que é usado na comunicação, né? Depois fala comunicação organizacional, o que é isso? O que são os fluxos de direção? O que são as formas de comunicação? E o que é o conceito e importância disso tudo? Ou seja, teve basicamente uns 6 pontos desse treco do conteúdo da apostila de comunicação do processo de gestão. Vou tentar ler tudo de uma vez, né? Os conflitos interpessoais possuem como fontes da métrica e suas falhas de comunicação. A boa comunicação é essencial para minimizar esse quadro e aumentar a eficácia de qualquer organização ou grupo. Portanto, a comunicação é o mais do que simplesmente transmitir um significado. Ele precisa ser compreendida. Um conceito mais amplo pela comunicação considera o processo que envolve as habilidades humanas relacionadas ao envio e recebimento de informações, pensamentos, sentimentos e atitudes. Desse conceito inicial, podemos contratar de forma sintética 2 tipos de estruturas de comunicação, a formal e informal. A comunicação formal é aquela que ocorre nas organizações em caráter oficial, respeitando os trâmites burocráticos, permitindo a utilização dos canais instituídos pelas autoridades superiores. A comunicação informal ocorre em paralelo à formal, envolvendo as conversas sobre líderes e liderados ou entre colegas em caráter não oficial, não sistemático. Pelo caráter da informalidade, esse canal muitas vezes pode ficar contaminado por boatos e fofocas. Se a comunicação informal é de todo tipo de relação social entre as pesquisas da organização, não deixa de ser fonte alternativa de comunicação. Cabe ao administrador conciliar a gestão da comunicação informal e não a evitar ou desprezá-la. Ainda, Paludo 2016 apresenta 2 perspectivas principais da comunicação, a instrumental e a participativa. Na perspectiva instrumental, a comunicação possui foco no meio, deixando num segundo plano os atores envolvidos. Assim, essa perspectiva considera a comunicação um instrumento para gerar obediência e conformidade às regras que incluem informar e divulgar. Na perspectiva participativa ou de interação, a comunicação reconhece a importância do cada ator, o seu significado, portanto resulta da interação entre atores, seus meios e suas particularidades, as argumentações, divergências de propostas e opiniões. Agora vamos trabalhar alguns conceitos de comunicação formal, em especial aqueles trazidos pelo professora doutora Margarida Maria, sei lá o quê. Pra cá.
Doutora Margarida Meme KK. Referência. Doutora Margarida minha KK. Participativo instrumental, coisas concêntricas. Em especial aquelas da doutora Maria Margarida KK, Maria de KK. Referência nacional e internacional nas áreas de relações públicas, comunicação e organizacional. Será que eu devia procurar algum livro dessa garota? A autora desses 4 conceitos. Vou pesquisar. Vou ativar o mestre Google pesquisa. Aí ativei a pesquisa. O Google. E deu 49 mil resultados. Aí aparece no escavador também. E na FAPESP. Na USP. Eu não sou professor. Agora eu vou escrever no Google. O mágico termo file title. File type. E aí até procura coisas do tipo que você fala. File type.pdf. Tá vendo bem nada. Deu alguns estudos culturais. Margarida Kush. Um teco chamado Memoriais. Um teco chamado Margarida Estudos Culturais. Tem um teco Comunicação Organizacional Integrada. Teses USP. Isso aí não é a coisa que a gente estava lendo agora? Relações Públicas e Comunicação Organizacional. Devia ler uma lei dela, as teses, né? A autora destaca 4 conceitos que compõem a comunicação organizacional integrada. A comunicação institucional busca melhorar a imagem e a organização perante a sociedade, os consumidores e os investidores. Ela é responsável por meio da gestão estratégica das relações públicas pela construção de uma imagem e identidade corporativa de uma organização. A comunicação mercadológica objetiva vender ou melhorar a imagem, os produtos ou serviços da organização. Marketing e venda são os principais setores responsáveis por esse processo. Comunicação administrativa, que é o processo responsável por transmitir os dados do âmbito administrativo de uma organização para todos os setores nos quais esses dados se mostram pertinentes. Esse é o conceito que vincula todas as funções administrativas, organizando o fluxo da informação das ações de planejar, organizar e dirigir e controlar. Comunicação interna busca viabilizar toda a interação entre a organização e seus colaboradores. É uma forma de compatibilizar os interesses de gestores e colaboradores por meio de diálogo, de troca de informações e de experiências e a participação de todos os níveis. Essa vinculação à difusão da visão, da missão e dos valores da organização. Assim, a comunicação organizacional integrada é integração desses 4 conceitos, ou seja, é a soma de todas essas atividades de comunicação realizadas pelos diversos departamentos da organização, e que, apesar de suas diferentes peculiaridades conseguem atuar da forma harmoniosa para atingir os objetivos da organização. A comunicação constitui atividade que demanda grande parte da atenção e quem ocupa cargo gerencial. É dizer, portanto, que esse processo não está restrito apenas a alguns órgãos ou departamentos, mas considera toda a organização. Desse modo, para se alcançar os objetivos comunicacionais de uma organização, o planejamento de comunicação deve estar alinhado com o planejamento estratégico, corroborando a missão, os valores e os objetivos, as metas e as políticas organizacionais definidas. Nesse contexto, de importância de comunicação como atividade gerencial de Robbins, diz que a comunicação possui 4 funções básicas dentro de um grupo ou de uma organização: controle, coordenação, motivação, expressão emocional e informação. A comunicação age no controle do comportamento das pessoas de diversas maneiras. As organizações possuem hierarquias e orientações formais que devem ser seguidas pelos funcionários. Quando esses são informados que devem, por exemplo, comunicar qualquer problema de trabalho, primeiramente o seu superior imediato, ou seguir à risca suas instruções de trabalho, ou ainda adequar-se às políticas da empresa, a comunicação está por algum motivo não está mais descendo. Que saco. Desempenhando uma função do controle. O autor destaca que a comunicação informal também controla o comportamento. Quando um grupo de trabalho hostiliza ou reclama com um membro de que está produzindo demais, e assim, fazendo com que o resto do grupo pareça preguiçoso, esses indivíduos estão se comunicando informalmente e controlando o comportamento do colega. Louco, né? A comunicação também facilita a motivação para esclarecer os funcionários o que deve ser feito, qual é a qualidade do seu desempenho e o que deve fazer para melhorá-lo. O estabelecimento de metas específicas, o feedback e o progresso em relação a elas e o reforço do comportamento desejável estimulam as motivações aí requerem comunicação. Em relação à expressão emocional,
Para muitos funcionários, esse é o grupo de trabalho e sua fonte primária de interação social. A comunicação que ocorre dentro de um grupo é um mecanismo fundamental para que seus membros expressem suas frustrações ou sentimentos de satisfação. A comunicação, portanto, fornece meio para a expressão emocional de sentimentos e para a satisfação das necessidades sociais. A informação é a função final desempenhada pela comunicação em relação ao seu papel como facilitadora da tomada de decisões. Ela proporciona as informações de que pessoas e os grupos precisam para tomar as decisões ao transmitir dados para que se identifiquem e avaliem alternativas. Formas de comunicação. Agora é sobre conteúdo de formas de comunicação. Tipo, a gente estava falando de conceito, agora é forma de comunicação, né? De comunicação, confuso. Mas falando daquelas coisas não verbal, e outra. Pode-se dizer que os membros de uma organização se comunicam por meio de 3 formas básicas: comunicação oral ou verbal, comunicação escrita e comunicação não verbal ou não oral. A comunicação não oral é o principal meio de transmitir mensagens. Isso ocorre pelo simples fato de que essa forma possui as vantagens de rapidez e o retorno de feedback instantâneo. A principal desvantagem da comunicação oral surge nas organizações sempre que um membro tiver de ser transmitida, quer dizer, que uma mensagem tiver de ser transmitida para várias pessoas ao mesmo tempo. Para várias pessoas. Assim, quanto maior o número de receptores, maior a probabilidade de distorções potenciais. São exemplos dessa forma de comunicação das palestras, debates formais e as redes informais, etc. A comunicação escrita é aquela comunicação tangível e variável, pois geralmente mantém-se seu registro, e a regra é que, ao redigirmos uma comunicação escrita, sejamos obrigados a desenvolver nossas ideias com mais cuidados a ser mais explícito, tornando essa comunicação mais lógica e clara. Contudo, apesar dessa vantagem, sua consciência é a desvantagem de mais consumo de tempo. Outra desvantagem é a ausência do feedback. São exemplos dessa forma de comunicação os memorandos, cartas, e-mails, transmissões de textos e jornais internos. A comunicação não verbal ou não oral é, de regra, o acompanhante de mensagem verbal. Quando falamos, geralmente incluímos movimentos de corpo, entonação, dentre outros. Segundo Robbins, 2005, ele disse assim: 2 mensagens mais importantes enviadas pela linguagem corporal são 1. Quando uma pessoa gosta de outra e até que ponto está interessada em seus pontos de vista. E 2. O status relativo percebido entre emissor e receptor. Por exemplo, temos maior probabilidade de nos colocarmos perto das pessoas de quem gostamos e de tocá-las mais frequentemente. Da mesma forma, quando você percebe que tem um status maior que do seu interlocutor, esse é demonstrado em seus gestos, como de cruzar as pernas ou de se sentar de maneira mais relaxada, indicando sua posição de medo descontraído e usual e casual. Curiosa essa ideia, mas verdadeira, não é mesmo? Por fim, vale destacar que 3 abordagens que a comunicação pessoal pode assumir: a comunicação passiva, que é a comunicação agressiva, a comunicação assertiva. Na situação passiva de passividade, o pessoal tem medo de se colocar e não persegue nem seus objetivos, e quando o faz de uma forma insegura, o que leva ao fracasso, à frustração, concorrendo para baixo a autoestima. Já numa situação de agressividade, a pessoa se expressa com uma carga emocional muito grande, igualmente não levando ao atingimento dos objetivos. A assertividade, porém, é uma atitude equilibrada que se opõe à passividade e agressividade. Uma comunicação interpessoal assertiva significa emitir uma mensagem seguindo um objetivo, com coerência entre sentimentos, pensamentos e atitudes. Assim, o que se obtém com a assertividade é principalmente o equilíbrio das emoções negativas, sem impedir sua expressão. Interessante. Assertividade, passividade. Sobre fluxo de direção agora. O que são as fluxos de direções? Tem ideia? Vamos ver. Quer dizer, só o número de horizontal e vertical. Vamos ver. Fluxo de direção. A comunicação pode fluir no sentido vertical, horizontal, lateral, colateral, transversal, multidirecional e circular. O fluxo vertical pode ser dividido em descendente e ascendente, e o fluxo de comunicação mais utilizado nas unidades de trabalho rotineiras. A comunicação descendente ocorre dos níveis mais altos para os mais baixos. Esse tipo de comunicação não precisa ser oral nem a face a face. Ou seja, se a organização envia um e-mail para o funcionário, ele está usando uma comunicação descendente. A comunicação ascendente é aquela que tem níveis mais baixos para os mais altos. É exemplo desse tipo de direção os relatórios de desempenho, as caixas de sugestões, as pesquisas sobre clima organizacional, dentre outros. O fluxo horizontal, também chamado de lateral ou colateral, ocorre quando a comunicação se dá entre os membros de um mesmo grupo ou de grupos ou do mesmo nível. Esta direção de comunicação economiza tempo e facilita a coordenação. É o fluxo de comunicação mais utilizado em unidades de trabalho não rotineiras. O importante é destacar que o fluxo horizontal pode criar conflitos quando os canais formais verticais são violados. Por exemplo, quando os membros atropelam ou ultrapassam seus superiores hierárquicos para fazer com que as coisas sejam realizadas, ou quando os chefes descobrem que foram iniciadas ações ou tomadas de decisões sem o seu conhecimento. Como dito, esse fluxo alcança a comunicação entre colegas da mesma equipe ou de equipes diferentes, mas é sempre do mesmo nível hierárquico. É o nível de contexto que os rumores ou boatos se iniciam. Daí
se dizer que a gestão adequada para evitar a difusão de boatos que distorcem as mensagens deve focar prioritariamente sobre esse fluxo de informação. Destacou-se os termos rumores ou boatos, para trazer à tona o fato de que, apesar de as redes de rumores possuírem caracteres informais, isso não significa que não seja uma importante fonte de informações. Possui três principais características. Não é controlado pela direção da empresa. É tida pela maioria dos funcionários como mais confiável e fidedigna do que os comunicados formais vindos da cúpula da organização. E ela é largamente utilizada para servir aos interesses pessoais dos que a entregam. Portanto, a rede de rumores é uma parte importante do sistema de comunicação de qualquer tipo de organização e merece ser bem compreendido. Rumores, eu achei, sabe, normalmente rumores é pensado de um jeito ruim, né? Vamos pulando. O fluxo transversal multidirecional é a comunicação que contém que acontece em todas as direções. Esse tipo de fluxo é mais adequado para organizações mais flexíveis que procuram criar condições para que as pessoas possam a interagir e intervir em diferentes áreas. Por isso, em sistemas de direção contemporâneos, orientá-los pelo forte comprometimento dos colaboradores com trabalho em equipe, inovação e realização de metas coletivas, a comunicação nesse fluxo é ponto central para o sucesso da organização. O fluxo circular é mais adequado para as organizações formais e favorece a efetividade no trabalho. O fluxo circular abarca todos os níveis, sem se ajustar às direções tradicionais, e seu conteúdo pode ser tanto mais amplo quanto maior por o grau de aproximação das relações interpessoais. Assim termina essas coisas de horizontal, transversal, circular, que me confundiu. Agora sobre a comunicação organizacional, o que é isso? Vai aparecer a roda, o círculo, estrela, assim, e flow e onda. A comunicação organizacional é essencialmente formal. Isso porque, depender de caso, as redes de comunicação podem ser muito complexas. Elas podem incluir, por exemplo, centenas de pessoas e dezenas de níveis hierárquicos. Assim, podemos supor que, quanto maior o número de níveis de autoridade por meio dos quais as comunicações devem passar, tanto menor para a perda ou a distorção da informação. Vejamos alguns modelos de estruturas formais de comunicação já cobrados em provas. Adianta-se de que a eficácia de cada tipo de rede depende de variável dependente com a qual estejamos ocupados. Comunicação em roda. Nesse tipo de comunicação, em roda, os membros comunicam por meio de um único membro ocupando essa posição central. A comunicação nesse tipo de rede é mais rápida como apenas um braço. É centralizado. O rigor é bom, mas tem emergência de liderança. E não sei o que tem. E daí que tem uma emergência de liderança? Não entendi. A situação desse tipo de cadeia é reduzida. Logo, o tipo roda depende do líder para agir de conduto central de toda a comunicação e do grupo. E a rede em comunicação que pode ser encontrada em uma equipe com um líder forte. Observe a imagem. Tá? E tem aqui todo mundo se conectando com uma peça central. Isso é a roda. Ou seja, o peça central é o líder. Entendi. Depois a comunicação em Y. Na rede Y, a comunicação faz nos dois sentidos ou aos diversos níveis de hierarquia. Tem como característica ser lenta e ao rigor e revisável. A centralizada e possui emergência de liderança. A associação é reduzida. Ah, me lembro disso aqui. Com certeza, eu me lembro disso aqui. Eu me lembro disso aqui numa outra apostila que eu li. Comunicação de cadeia. Na rede de comunicação de cadeia, tipo, só essa coisa aqui de a satisfação resumida me fez lembrar totalmente que eu já li isso aqui em algum canto. Comunicação em cadeia. Na rede de comunicação em cadeia, cada individual comunica apenas com o que acontece e o precede. A velocidade é lenta e a rigor é razoável, a satisfação é reduzida, a centralização é moderada e tem emergência de liderança. Pela figura, percebe-se que se segue rigidamente a cadeia formal do comando. Comunicação em ciclo. Na comunicação em ciclo, o último indivíduo comunica com o primeiro. A velocidade é média, o rigor é bom, a satisfação é elevada, não é centralizada e não tem emergência de liderança. O importante é não confundir com a comunicação em roda, que pressupõe apenas dois agentes de comunicação, um receptor e um emissor. Comunicação em interligação total. Nessa estrutura, todos os membros comunicam com todos e a velocidade é lenta. O rigor é reduzido, a satisfação é elevada e não há emergência de liderança e não ocorre a centralização. Essa coisa interiorizada tem uma imagem mó estranha, que é tipo uma estrela de 6 pontas, que em todo mundo tem uma conexão com todo mundo. Interessante também. Agora, quase terminando, mas só que não, porque a gente está na metade ainda. Componentes do processo de comunicação. Emissor ou fonte, canal de transmissor, codificação, mensagem, meio de codificação, receptor, resposta, feedback, ruído. É uma das opções que tinha lá naquela questão, né? O modelo de processo de comunicação pode ser resumido das seguintes partes. Emissor ou fonte é aquele que transmite a mensagem. Esse aqui é um dos conteúdos que é mais estudados. Não que é mais estudados, é que os professores comentam, né? Termos de comunicação, no atendimento, esse tipo de coisa. É aquele que transmite a mensagem para a outra parte, significa a pessoa.
coisa ou processo que emitiu ou que fornece as mensagens por intermédio do sistema. Canal ou transmissão. Transmissor é o espaço intermediário situado entre o transmissor e o receptor, que geralmente constitui dois pontos distantes. Codificação é o processo de transformar o pensamento em uma forma simbólica. Mensagem é o conteúdo junto de símbolos que o emissor transmite. Meio são os canais de comunicação através dos quais as mensagens passam do transmissor para o receptor. Decodificação, processo pelo qual o receptor confere significado aos símbolos transferidos pelo emissor. Receptor, resposta, feedback. Ou retroação é a parte... Acabei lendo o teco sem falar. Como é que tá? Onde eu tava? Eu vou falar de novo. Meio são os canais de comunicação através dos quais as mensagens passam do transmissor para o receptor. Decodificação é o processo pelo qual o receptor confere significado aos símbolos transferidos pelo emissor. Receptor é aquele que recebe a mensagem transferida pelo emissor. Resposta é o conjunto de reações do receptor após a mensagem. Feedback ou retroação é a parte da resposta pelo receptor. Uma das perguntas que era a resposta era feedback de concurso. É a parte da resposta do receptor que retorna ao emissor e a reação ao ato de comunicação, possibilitando que o emissor saiba se a mensagem foi aprovada, desaprovada, compreendida ou não. Ruído, distorção não planejada durante o processo de comunicação. Podemos ter como exemplos o emissor ou receptor fora da sintonia, a falta da empatia ou habilidade, a falta de atenção do receptor. Ou, como nos exemplos de questão, o processo de mensagens, a linguagem inadequada utilizada pelo emissor, a desatenção ou falta de preparo do receptor. São formas de compensar os problemas resultantes de ruídos nos processos de comunicação. A redundância é todo elemento da mensagem que não traz nenhuma informação nova. É um recurso utilizado para chamar a atenção e eliminar possíveis ruídos. Nesse sentido, deve-se repetir fases de informações julgadas essenciais e a compreensão do receptor. Um feedback é um conjunto de sinais perceptíveis que permitem conhecer o resultado da mensagem. É um processo para se dizer a uma pessoa como você se sente em função do que ela fez ou disse. Para isso, fazer perguntas e obter as respostas a fim de verificar se a mensagem foi recebida ou não. Se fôssemos esquematizar, viraria etapa 6 etapas, desenvolver ideia de pensamento. Pensar. Depois, codificar, etapa 2. Quer dizer, nem vou falar mais essa etapa, né? Codificar a ideia com palavras. Ou seja, pensar, criar palavras. 3. Transmitir. 4. Permitir que a outra pessoa receba. Ou seja, ouça ou leia a coisa. 5. Decodificação da mensagem pelo receptor. 5. O carinha que recebeu vai decodificar. E 6. O uso da mensagem pelo receptor. Estranho, teco de outro. Fator preponderante para a escolha do canal é a assiduidade do tipo de informação que será mencionada. Segundo o autor, se a mensagem fizer após o cotidiano dos receptores, as mensagens podem ser transmitidas por canais fracos. Entretanto, se for algo inédito, é ideal a utilização do canal rico. O autor, assim, elenca a riqueza do seu canal para cada tipo de mensagem. Canal muito rico, canal muito bravo. Relatórios de políticas formais, discursos gravados, irritante. Problema e barreira de comunicação. Problemas e barreiras de comunicação. Agora o ponto de barreiras. É muito chato. Dificilmente o processo de comunicação ocorre sem problemas. Entre a mensagem tal como é enviada e a mensagem tal como é recebida, existem barreiras que fazem com que a mensagem enviada e a recebida sejam diferentes entre si. Problemas ou barreiras, portanto, são problemas que interferem na comunicação e a dificultam. Enfim, são ruídos que prejudicam a eficácia comunicativa. Para a autora de Kanchi, existem 4 diferentes níveis de análise dos problemas da comunicação: o intrapessoal e o interpessoal. A comunicação é o tecnológico no nível intrapessoal. A preocupação maior é aqui ao estudo do que a pessoa passa dentro do indivíduo, enquanto dessa adquire o processo de consumo de informações. Conhecer o que se passa dentro do indivíduo requer um conhecimento maior sobre a sua formação profissional, social e cultural. No nível interpessoal, se analisa a comunicação entre os indivíduos, como as pessoas se afetam mutuamente, e assim regulam-se e controlam-se uns aos outros. Esse nível avalia a adequação de cada canal utilizado e sua pertinência ao que está sendo comunicado, levando em consideração o que, como, porquê, onde, quando e por quem está sendo utilizada a comunicação. No nível organizacional, se trata de redes de sistema de dados dos fluxos que ligam entre si os membros da organização e dessa com o meio ambiente, ou seja, esse nível é analisado a comunicação entre cliente interno e externo, assim como a informação utilizada para fornecedores, prestadores de serviços e outros que necessitam de informação da organização em evidência. Por fim, no nível tecnológico, o centro de atenção recai na utilização dos equipamentos mecânicos e eletrônicos nos programas formais para produzir, armazenar e processar, traduzir e distribuir informações. Esse nível registra grande parte das informações dos clientes internos e externos, assim como o armazenamento dos dados que forem pertinentes à organização. Ainda, considerando o tema-chave nato,
mostra que as barreiras a comunicação pode ocorrer na fonte, na transmissão e no receptor. Na fonte é quando a codificação foi pouco clara, falta de clareza, significados diversos ou fontes concorrentes de mensagem não desejada. E na barreira de transmissão é quando existem muitos intermediários que distorcem a mensagem, quando os canais são sobrecarregados e quando há prioridades conflitantes. No caso do receptor, é de um pouco diferente. Quando a desatenção, falta de interesse na avaliação prematura, há má interpretação, preocupação com o próprio ponto de vista. Dessas diferenças, níveis de análise, podemos classificar as barreiras da comunicação, segundo 5 naturezas ou origens. As naturezas são as mecânicas ou físicas, a natureza fisiológica, as naturezas semânticas, as naturezas psicológicas e naturezas administrativas de barreiras. As naturezas mecânicas ou físicas são relacionadas com barulho, ambientes e equipamentos inadequados, os quais podem dificultar até ou até impedir a comunicação ocorra. Tipo, você já foi na rua alguma vez, cara? Cara, não dá pra ouvir nada, meu. Tipo, se você compara quando tá quieto e quando tá com um carro ou um ônibus, não consegue ouvir praticamente nada, né? Fisiológicas, como surdez, gagueiras e não articulação fonética. Semânticas, decorrendo do uso inadequado da linguagem, os códigos e signos utilizados não fazem parte do repertório do receptor. Psicológicos, incluem os preconceitos e estereotipos relacionados às crenças, atitudes e valores e à cultura da pessoa ou receptor. E, por fim, a barreira de natureza administrativa ou burocrática, que ocorrem de formas de comunicação incompletas e parciais, fragmentadas ou distorcidas ou sujeitas a dúvidas nas informações não transmitidas ou sonegadas. Vistos que os níveis de análise e as origens das barreiras de comunicação listamos a partir de agora o que temos acompanhado no maior sentença de prova de concursos. É a filtragem, a percepção seletiva e a sobrecarga de informações. Que basicamente são todas as questões que apareceram. Que tipo, tava todas as opções que apareceram na questão que a gente fez no começo, lembra? Daí filtragem é quando o emissor manipula a informação para que ela seja vista de maneira mais favorável pelo receptor. O principal determinante da filtragem é o número de nível de estrutura da organização. Assim, quanto maior o número de níveis verticais, mais oportunidades para a ocorrência de filtragem. Por exemplo, fatores como o medo de dar más notícias ou o desejo de sempre aguardar ao chefe levam os funcionários a dizer a seus superiores exatamente aquilo que eles acreditam que os chefes querem ouvir, distorcendo, assim, a comunicação ascendente. Depois a percepção seletiva é quando o receptor vê e escuta seletivamente com base em suas próprias necessidades, motivação e esperanças, histórico e outras características diferentes da filtragem. Assim, quem manipula a comunicação é o receptor. Sobrecarga de informação acontece quando as informações com que temos de trabalhar excedem nossa capacidade de processamento. O resultado é a perda de informações e comunicação menos eficaz. Suponha que você tenha o hábito de responder a todas as mensagens que recebe em sua caixa de entrada do correio eletrônico. Normalmente você recebe 5 e-mails diários, mas agora você possui 500 mensagens para responder. Será que seu padrão de resposta será o mesmo do habitual? A resposta é, com certeza, um sonoro não. Interessante. Próximo é a omissão. A falha que ocorre pela ausência do conteúdo pode ser não intencional, como por exemplo, quando o diretor do Departamento de Tecnologia de Informação decide comunicar os conhecimentos aos seus subordinados, os quais têm as suas mais diversas formações. Apesar de boa vontade em passar o conteúdo, haverá integrantes da equipe que não vão conseguir captar o conhecimento. Ainda pode ser intencional quando a omissão ocorre porque o emitente não deseja passar todo o conhecimento. Depois aparece a distorção. A distorção é quando a informação é recebida pelo destinatário, mas sem necessariamente corresponder ao conteúdo transmitido. Sem necessariamente corresponder ao conteúdo transmitido. Por exemplo, imagine uma fila de 10 pessoas. A última da fila comunica à nona pessoa que precisa pagar a conta porque está atrasada para uma entrevista de emprego. A nona pessoa fala para a oitava que a fila do último da fila que pagar a conta porque está desempregado. A oitava fala com a sétima que o último deseja furar a fila porque está sem dinheiro. E assim vai até que a primeira pessoa fala com o caixa esse dizer que o último da fila está desempregado e sem dinheiro vai para o banco. Uau, que distorção, né? Engraçado. Silêncio. A barreira de silêncio é definida como a ausência de palavras ou ruídos. O silêncio pode significar que uma pessoa está pensando ou contemplando sobre a resposta ou para a questão. Sobre a resposta para uma questão, ou seja, pode significar que a pessoa está ansiosa com medo de falar e pode produzir um sinal de concordância, de divergência, de frustração ou de raiva. E muitos outros significados. Emoções. A maneira como o receptor se sente no momento em que se recebe a mensagem vai influenciar sua maneira de interpretá-la. Uma mesma mensagem pode ser interpretada por você de uma forma caso você se sinta aborrecido ou distraído e de outra forma caso você esteja feliz. E a última barreira, a de linguagem.
As palavras têm significados diferentes para pessoas diferentes. A idade, a educação e a história cultural são as três variáveis mais óbvias que influenciam a linguagem usada por uma pessoa e as pessoas que ela dão as palavras. Daí ele fala aqui, dá um extra de elementos de linguagens, que é nível culto, nível familiar ou coloquial e nível popular. Eu não vou ler, porque tem um saco disso. Mais algumas barreiras. Medo da comunicação. É um sentimento de tensão ou ansiedade sem motivo aparente em relação à comunicação oral ou escrita. A comunicação multicultural, barreira de comunicação multicultural, significa que os fatores multiculturais certamente têm potencial de aumentar os problemas da comunicação. Por exemplo, um gesto aceitável e corriqueiro em uma cultura pode se tornar sem sentido ou até ofensivo em outra. Isso aqui é interessante. Interessante porque eu me lembro disso. Um exemplo engraçado. É tipo a droga da aperto de mão. Que eu me lembro que eu fiz um vídeo que eu comentei muito que eu odiei o aperto de mão. Bom, parece que sei lá, não lembro o país mesmo. Mas tem um país, vou chutar aqui a Índia. Que lá, se você tenta oferecer o aperto de mão, isso é com certeza um treco mó uma coisa muito nojenta. É tipo, é muito nojento. É porque lá eles são mais saudáveis. Eles limpam as coisas com a mão direita. Então se você oferece lá a mão direita, é como se você estivesse insultando a pessoa. De tão nojento que é. Bom, voltando. Racionalização. É um problema na comunicação entre pessoas com cargos de autoridade no que tocante a despertar a capacidade da defesa dos receptores. Ou seja, através da racionalização inventamos justificativos para o nosso comportamento consciente, considerando como injustificável. Negação. É um problema na comunicação entre pessoas com cargos de autoridade no que tocante a despertar a comunicação na defesa dos receptores. A negação consiste em insistir que não sentimos ou pensamos aqueles sentimentos dos pensamentos que temos e que são inaceitáveis para nós. Estereotipagem. Aqui é mó sinistro, né? É o processo de estudar uma impressão padronizada de um grupo de pessoas para influenciar a nossa percepção de um indivíduo em particular. Vejamos como exemplo que se segue. Identifica-se como uma pessoa com uma cara do tipo A. Depois acredita pessoas traços comuns, tipo preguiça. E essa percepção geral, todos os indivíduos do tipo A possuem preguiça. Essa vira a estereotipagem. Próxima barreira, a falta de empatia. Na comunicação, a empatia significa preocupação com a pessoa que está na outra ponta da cadeia de comunicação, o receptor. Ou seja, o emissor deve se colocar no lugar do outro, emitindo a mensagem de forma inteligível pelo receptor. Né? Outro se proteção é o sistema cognitivo. A cognição ou conhecimento representa aquilo que as pessoas sabem a respeito de si mesmas ou do ambiente que as rodeia, de acordo com o Xavier. O processo de comunicação está intimamente relacionado com o sistema cognitivo de cada indivíduo. Assim, todas as ações de cada pessoa são guiadas pela sua cognição, isto é, pelo que ela pensa e acredita que sente. Quanto maior a homogeneidade entre os padrões de referências de ambas as partes, fonte e destino, tanto maior a probabilidade de uma comunicação bem-sucedida. Bonitinho. E parece que esse é o final do conteúdo de comunicação. Responder suas perguntas? Um pouquinho. Se pergunte mais, façam mais perguntas, né? E agora, para terminar o conteúdo de comunicação, vamos ver a tese que falou. Comunicação Organizacional Integrada. Tese da USP, da professora Dari Marigana. Margaritinha. Eu queria ver mais coisas, mais teses da USP também. Parece que teve conteúdos interessantes. Até apareceu uma tese de 265 páginas, bonitinha. E deixa eu ver aqui. É assim, texto de economia da comunidade. Não tô achando a professora. Esse aqui é o meu trabalho de. Espera. Agradecimento. Tá aqui, ó. A minha professora Margarida. Agradeço a minha professora Margarida, orientada pelo zelo, carinho e amizade. Ou seja, ela estava em 2000 e alguma coisa. Ela estava aprendendo. Ele estava ensinando. Depois. Aí tem muita coisa, né? Evolução histórica, como funcionam as organizações. Gente. Vamos lá, o pessoal está com comunicações sem organizações. Página 29. Esse é o capítulo.
Comunicação na organização, só um parágrafo. Neste capítulo de comunicação organizacional, acordaremos como se percebe a atualidade da comunicação organizacional integrada, procurando resgatar o pensamento dos mais conceituados pesquisadores sobre o tema. Este capítulo apresenta o marco teórico da pesquisa aqui apresentada. Navegamos com os conceitos de comunicação das organizações sobre esse contexto. Não era isso que eu queria ler. Aqui. Comunicação nas organizações. A comunicação apresenta um fator relevante para que toda e qualquer organização humana e é por ela que os homens se relacionam entre si e representa a integração humana realizada através do uso de sinais e símbolos de intercâmbio de evidência. Basicamente, basicão, né? Legal. O conteúdo que eu vou ler é sobre... O que será que eu vou ler? É sobre introdução ao processo de direção, conceito e características. Parece que está falando de poderes dos líderes. Eu errei essa pergunta.